Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre quanto ganha um técnico especializado em reparo de placas de smartphone. Quanto ganha um técnico que faz reparos avançados na bancada. E a gente vai falar também sobre precificação, a gente vai também dar algumas dicas aí para iniciantes. A gente vai falar sobre como você pode fazer um marketing pessoal para também poder valorizar mais aí a sua mão de obra, né, na sua assistência aí na sua empresa, e vão ser várias dicas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então deixa o like aí, né, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, e se você ainda não é membro desse canal, né, e quer se tornar membro, ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui toda semana para o nosso clube de membros de SEO Tech, clica aqui no botãozinho Seja Membro, é apenas R$5 mensais, né, por mês aí, um valor acessível para todo mundo, é um valor que não chega nem a ser um valor de um lanche hoje em dia, e você pode se tornar aí membro e ter acesso a esse conteúdo privado aqui do nosso canal do YouTube, beleza? Vamos lá, pessoal, antes de a gente falar sobre quanto ganha um técnico especializado, né, um técnico que faz reparos avançados, eu quero voltar aí a uns 10 anos atrás, quando eu comecei, e com certeza você que está começando agora vai conseguir compreender o que eu estou falando, ou você já que passou por esse tempo, né, também vai conseguir compreender o que eu quero dizer. Eu já vou falar sobre quanto ganha, né, um técnico especializado, mas eu quero voltar um pouco atrás para vocês verem a diferença e por que um técnico iniciante acaba ganhando menos, certo? Vamos lá. Quando eu comecei, pessoal, assim como você começou, né, ou você que está começando agora, eu sempre quis abraçar o mundo, né? Sempre quis fazer todos os tipos de reparos e achava que todo reparo tinha conserto, todo aparelho tinha conserto. Tudo que estava de falha ali eu conseguiria consertar. Então aprendi muito sobre software, aprendi sobre trocar telas, né, trocar vidro e alguns serviços básicos de placas, mas nunca fui aquele especialista em tudo, porque eu fazia tudo ao mesmo tempo. Não dava para se especializar apenas em uma coisa, porque eu praticamente queria abraçar o mundo ali. Como eu não era, né, especialista praticamente em nada, então não dominava, né, a ponto de ter menos prejuízo, saber os macetes dos negócios ali, né, e eu tinha muito prejuízo e parte desse prejuízo, né, acabava abafando o lucro, né, ou seja, esse prejuízo que eu tinha acabava praticamente ali, ó, tomando uma parte do meu lucro, né? E por conta disso eu ganhava muito pouco na época, né? Tinha meses que eu não conseguia nem ganhar um salário, por exemplo, né? Por conta de tantos prejuízos que eu tinha, muitos aparelhos que eu não sabia consertar, que eu tinha que entregar para o cliente sem ter conserto, né? E tudo isso eu vivi na época que eu estava iniciando. Tinha o aluguel da loja para pagar, né? Tinha outras coisas também para investir, e a gente fica praticamente doido, né? Poxa, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na profissão certa? Será que isso aí vai dar um futuro para mim, alguma coisa, né? A gente fica naquele pensamento ali que incomoda bastante aí para quem está iniciando. Então, quem está iniciando é a pior fase, né? O pior momento é para quem está iniciando, porque ele não tem muitas vezes experiência, não tem conhecimento, não tem habilidade, às vezes não tem as ferramentas adequadas para fazer um determinado tipo de trabalho, então improvisa muito. Eu lembro que eu trocava vidro, né, utilizando um ferro de passar roupa. Né? Eu fazia muitas ferramentas que eu não tinha condições de comprar, que eu tive que improvisar. Né? Então, por conta de a gente trabalhar às vezes com ferramentas que não são adequadas, a gente acaba colocando em risco, né, um risco muito maior aí os aparelhos que a gente vai fazer reparo. E por conta disso a gente acaba ganhando muito menos, né? Então a gente tem uma dificuldade enorme para sair dessa fase de iniciante e comprar equipamentos e tudo mais, beleza? Só que chegou um momento, né, que eu comecei a bater cabeça, comecei a ter muito prejuízo. Eu disse, pô, agora o jogo tem que virar. Ou eu saio dessa área, porque não está dando para levar desse jeito, né? Como muitos e muitos pensam, né? E inclusive provavelmente alguém que está assistindo aqui vai se conectar com esse vídeo, porque talvez esteja passando a mesma coisa que eu passei no início. Mas o que eu pensei? Pô, tem que mudar isso aqui. Então, vamos tentar, né, mudar a coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me organizar. Eu trabalhava muito desorganizado, né? Eu não sabia quanto eu ganhava, eu não sabia quanto eu tive de prejuízo, eu não sabia por exemplo, de aparelhos que eu não conseguia consertar,
quanto eu tinha perdido. Então comecei a fazer uma conta bem básica, né? Todo aparelho que eu conseguia consertar, que eu tinha lucro, né? Eu colocava lá, isso aqui eu tive um lucro de R$100. Isso aqui eu tive um prejuízo, sei lá, de 50. Isso aqui eu tive um prejuízo de 100. Isso aqui eu tive um prejuízo de 200. Tinha prejuízo que era muito maior, tinha prejuízo que era menor. Mas eu comecei a fazer essa conta e ver, poxa, esse mês eu lucrei 2.000, né? 2.500, R$3.000, por exemplo, de vendas de acessórios, de reparos, né? De software que eu fazia, também fazia diversas coisas, né? Então, o que acontece? Dali eu percebia que parte do meu lucro era, né, engolido ali pelos prejuízos. Eu tinha que pagar o aluguel da loja e eu ficava com uma parte muito pequena, né, para poder fazer as coisas básicas da vida, né, de um pai de família. Né? A gente tem filhos, esposa, casa, e aquela coisa toda, aquela luta toda. Então eu via praticamente sufocado, né, nas goelas ali, no fio da navalha, sem saber o que fazer. E aí eu comecei a organizar isso, foi que eu percebi que praticamente a maior parte, né, por exemplo, eu comecei a anotar, né, os lucros, coloquei os prejuízos e coloquei os aparelhos que eu não conseguia consertar. Então vamos supor, eu peguei um aparelho lá que não dava imagem, não conseguia resolver aquele problema, eu dizia, pô, esse aparelho aqui eu poderia ganhar 250, eu anotava. E aí, quando fechou o mês, né, eu percebi que, eu fiz isso aí durante uns 2 ou 3 meses, pessoal. Eu percebi o seguinte, que a quantidade de serviço que eu não conseguia resolver era maior até do que o meu lucro que eu tive e do que o prejuízo que eu tive. Ou seja, poxa, se eu conseguisse consertar pelo menos 50% disso aqui, eu estava resolvido, né? Pelo menos ali naquela situação que eu precisava melhorar naquele momento. Foi aí que eu percebi que 80% dos aparelhos que eu não conseguia consertar, eles estavam com problemas de placa, certo? E aí eu fui, poxa, se eu conseguir aprender isso aqui, eu vou conseguir ter um bom lucro, né? Porque se eu consertar aqui de 10 aparelhos, eu consertar pelo menos 5, já seria um bom lucro aí. Chegava muito aparelho com falhas de placas na minha assistência técnica. É claro, chegava muito aparelho também com falha de tela, mas teve um momento que começou a chegar empatado. Tinha um aparelho lá que não estava funcionando, que era falha de carregamento, que era falha de rede, que era falha de áudio, que era falha de microfone, que era falha que não ligava mesmo e tudo mais. Então eu falei, pô, tá na hora de mudar essa história. Foi aí que eu comecei a estudar. Só que na época que eu comecei a estudar, pessoal, não tinha-se treinamentos, né? Pelo menos aqui na minha área não tinha treinamento presencial, não tinha treinamento online. Então não tinha treinamento para reparar a placa, né? Os canais do YouTube na época eram canais que não tinha, por exemplo, um conteúdo muito aprofundado em relação a reparos em placas também. Então eu tive que estudar um pouco da eletrônica raiz para poder aplicar aquilo na placa do smartphone. Foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a eletrônica, né? Quero dizer bem claro aqui para vocês, né, vocês que estão acompanhando aqui, que eu faço, né, reparos na minha bancada todos os dias, pessoal. Não sei se eu falei isso aqui nesse vídeo, né, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que me acompanham há mais tempo, ou você que me acompanha há pouco tempo, que as pessoas mais próximas que acompanham o meu canal, provavelmente estão assistindo esse vídeo, né, os lojistas que mandam o aparelho para mim aqui, inclusive muitos dos reparos que a gente coloca aqui no canal do YouTube são de alguns lojistas aqui locais, né, e muitos clientes também que nos trazem aparelhos para cá, e alguns outros locais do Brasil que também nos envia aí via correios, sabe que a gente trabalha na bancada, né? Ou seja, eu sei o que eu estou falando aqui, eu falo com propriedade porque eu sei, né, o dia a dia de um técnico na bancada, porque eu vivo isso do início até agora, certo? Eu não sou aquele técnico da teoria, aquele técnico que só diz que conserta, mas não conserta. Não, eu vivo isso todos os dias. Inclusive, alguns finais de semana, eu deixo de sair com minha família para poder colocar os aparelhos em dia, né? Então, tem muita gente que acaba achando que a gente vive de YouTube, de venda de curso, mas ainda, né, o meu maior lucro, né, minha maior fonte de renda acaba sendo dos meus reparos na bancada. Isso aqui eu vou falar para vocês nesse vídeo agora. Então, vamos lá. O que acontece, galera? Eu comecei a estudar, né? Eu não vou focar muito não, porque eu já falei disso aqui em outros vídeos do canal. É só você colocar aí, procurar aqui no canal que você vai achar muito vídeo falando sobre aonde eu estudei, como eu estudei, né? Qual foi as estratégias que eu tomei, as atitudes que eu tomei ao longo da minha jornada. Então tem muito vídeo no canal se falando sobre isso, inclusive sobre prejuízo e tudo mais, né?
Mas aí eu percebi, né, que existia uma oportunidade que eu poderia estar abraçando ali, né? Eu tentei com troca de vidro, até comecei a ganhar um pouco mais, mas eu senti que não era muito aquilo que eu queria fazer. Eu tive um contato com eletrônica, gostei pra caramba, né? Estudei bastante e acabei aí me tornando um técnico que faz reparos avançados. E eu pude ver isso, né, em vários períodos que eu trabalho nessa área. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, um exemplo besta. Na época aí do Poco X3 Pro, do Poco M3, né, que tiveram aqueles problemas crônicos, né? Ou seja, o Poco X3 Pro ainda chega bastante, né? O Poco M3 já não chega tanto, mas o Poco X3 Pro chega bastante. E a pessoa que não tem especialidade para fazer esse reparo está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, quando se apareceu esse tipo de falha, né? Eu fui uma das primeiras pessoas, dos primeiros técnicos a fazer esse tipo de reparo. Então, muita gente da internet me procurou, muita gente daqui da minha região, do meu bairro, né, da minha cidade, do meu estado, me procurou, lojistas e tudo mais, que eu cheguei até um ponto de trabalhar praticamente ser um prestador de serviço da Xiaomi, né? Eu estava quase sendo um empregado da Xiaomi aqui, porque era dia e noite fazendo reparos de Poco X3 Pro, né? Ou seja, se eu não tivesse qualificado, eu teria essa oportunidade? Não, e eu ganhei muito bem praticamente nessa época, porque quando começou ali, cada reparo desse a gente cobrava R$500 para fazer. Um aparelho praticamente em lançamento, né, com um problema crônico. Então, R$500 eu fazia no mínimo, né? Vou colocar aí 4 aparelhos por dia, dava aí em torno de R$2.000. Né? Eu não vou falar preços aqui, claro que a gente também tem dias que a gente às vezes não acerta e tudo mais. Mas você vê aí mais ou menos a conta aí, quanto dá isso aí mensalmente, né? Então, assim, dá para fazer, ganhar dinheiro na bancada? Dá. Nem tudo é flores, a gente também tem nossos problemas, né? A gente também tem que investir bastante, a gente que é um técnico avançado, a gente tem, né, por exemplo, que investir bastante, por exemplo, em equipamentos, beleza? Tá querendo descarregar? Mas vamos lá. A gente tem que investir bastante em equipamentos, tem que investir muito nosso tempo em estudos, né? Então a gente tem um preço a se pagar. Só que esse preço, né, no final das contas, vale muito a pena. Quem sabe aí, quem vive o que eu estou falando aqui, sabe que dá sim para tirar uma boa grana, né? Se você não está ganhando bem, sendo um técnico que faz reparos avançados, provavelmente, né, existem dois pontos aí. Ou você não está realmente bem no nível avançado, talvez você está no nível intermediário ou básico, e você se acha um técnico avançado e não está conseguindo produzir bem, certo? Ou você está com um problema em relação à clientela, ou você está com um problema em relação, por exemplo, a técnicas, né? Por exemplo, não, eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo aqui, fui tirar aqui o negócio que estava descarregando, mas esse vídeo eu não vou cortar não, vai ser assim mesmo, pessoal. Então, galera, ou seja, ou você não está precificando bem o seu serviço, ou você não está conseguindo, por exemplo, fazer o reparo da forma certa, porque, por exemplo, tenho muito amigo lojista que pega um Poco X3 Pro e de 5, às vezes não consegue consertar um, né? Então, traz tudo para cá, tudo mexido, né? Tentaram resolver lá para ganhar sozinho, não conseguiram, aí manda para cá, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Será que realmente você está especializado mesmo? Será que você fecha esse negócio mesmo? Será que você está mandando ver no negócio? Ou será que você ainda está no nível intermediário ali, não domina muito as coisas, né? E você está reclamando porque não está tendo resultado, né? Está faltando alguma coisa. Ou está faltando cliente, ou está faltando você precificar bem, ou você está tendo problema aí com técnicas, né? Que você ainda está precisando melhorar. Mas quando você domina o negócio, flui bastante, né? Então, dá sim para se ganhar um bom dinheiro trabalhando com placa de smartphone, pessoal. Não é papo furado, né? Se você trabalha com reparos avançados e você não tira aí em torno de 4 a 5 mil reais aí de lucro por mês, alguma coisa tem de errado. Eu não vou falar aqui quanto eu ganho reparando placa aqui na bancada, até por questões de privacidade, né? Tem muita gente aí que me conhece, que está assistindo esse vídeo aqui, então eu vou estar falando por questões de ética, né? Mas dá sim para ganhar uma boa grana
só trabalhando na bancada. Dá sim, só que isso requer um preço a pagar. Então você que está iniciando agora, eu vou fazer isso. Calma. Poxa, dá para ganhar muito dinheiro? Dá para ganhar, mas tudo tem o seu tempo e tem o seu preço a pagar. Será que você está disposto a pagar o preço que muitos técnicos, que hoje são técnicos avançados, será que você tem essa disposição para pagar esse preço? Você tem que ver. Será que realmente eu gosto da eletrônica a ponto de passar horas e horas estudando, finais de semana se me abdicar, né, e sair finais de semana para poder estudar? Porque se você for, por exemplo, estudar engenharia eletrônica ou qualquer outro tipo de coisa, de medicina, o que for, você vai ter que passar finais de semana sem sair, filho. Não tem 2 mais 2 é 4 e não tem como ser outra coisa. Então a conta não fecha quando você quer viver uma vida de boa e quer ter resultados, né, diferentes. Não vai ter. Então existe uma diferença entre quem realmente quer pagar um preço para lá na frente colher disso tudo, ou a pessoa que simplesmente, eu vou fazer assim, eu vou aprender, vai ser assim mesmo e acabou. Se eu não vou comprar curso, isso aí, um bando de ladrão aí na internet querendo vender curso, querendo vender isso, querendo vender aquilo outro. Esse negócio de curso presencial, isso aí não tem futuro, é só a galera querendo enrolar os outros. Se você pensa desse jeito, você vai continuar da mesma forma. Você não acredita em treinamento online ou treinamento presencial, por exemplo, que ensina o técnico a fazer o reparo? Então vai estudar um curso técnico de eletrônica, ou vai estudar engenharia eletrônica, né? Estuda aí 5 anos ou 2 anos aí, praticamente de teoria, para quando você for para a prática você ficar perdido muitas vezes, né? E daqui que você vai conseguir unir a teoria com a prática, isso vai durar um pouco de tempo mais ainda. Então, assim, nada na vida é fácil, tudo tem a sua complexibilidade, só que tem coisas que vale a pena pagar o preço. Então, aquelas pessoas que estão se especializando, estão buscando melhorar cada vez mais aí na sua profissão, estão realmente investindo em equipamentos, em conhecimento, essas pessoas vão colher, né, aquilo que estão plantando. Então, eu hoje colho aquilo que eu plantei há uns anos atrás. O que eu plantei uns anos atrás? Eu plantei muitas noites, né, de estudo, muitas vezes dor de cabeça, às vezes cansado, doente, mas mesmo assim, vamos fazer o que tem que ser feito. É aquela disciplina que você tem que ter, por exemplo, quando você vai para academia. Como é que você quer ter um corpo, né, esculpido aí, se você não faz uma dieta, né, uma dieta bem feita, se você vai para academia um dia e falta 5, não tem como você, né, ter um resultado bacana se você realmente no treino ali você não foca. Né? Então não tem como eu colher morango plantando ali laranja. Né? Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Beleza, galera? Dica aqui, né, de precificação. Galera, prestem bem atenção. Vocês têm que entender o seguinte. Muito da nossa precificação está no nosso marketing pessoal. É muito importante vocês saberem se apresentar para os seus clientes. Às vezes o cliente fica com o pé atrás porque você não investe na sua postura. É muito importante, felizmente, a sociedade humana, né, é praticamente dessa forma. Ela observa, vamos supor, o cara tem um iPhone, né, e ele vai levar o iPhone dele para consertar. Aí tem aqui uma barraquinha, né, um fiteirozinho, e tem um cara lá consertando. E tem uma outra loja ao lado, né, uma loja com uma fachada bonita, toda organizada, as pessoas todas padronizadas. Aonde você acha que o camarada vai levar o aparelho dele? Ele pode chegar lá naquele fiteiro lá, o cara pode ser até melhor do que o técnico que está naquela outra assistência lá, certo? Mas o que ele está fazendo com o marketing pessoal dele? Ele está jogando no lixo. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, só que ele deveria melhorar o seu marketing pessoal para adquirir mais clientes, né? Para que as pessoas conseguem observar ele. Então é isso que a gente tem que fazer. Começar a se preocupar com o nosso visual também é muito importante, né? Se você tem a sua loja, por mais humilde que seja, procure, né, organizar alguns pontos na sua loja, melhorar a fachada, né? Melhorar os seus trajes. Se você vai trabalhar de cabelo grandão, a não ser que você tenha um estilo aí de Black Power e tal, beleza, isso aí tá tudo bem.
mas você tá lá, muitas vezes, barba para fazer, cabelo grande, né? Tá lá todo à toa, né? Camisa toda furada, arrebentada, né? De chinelo, tá lá todo largadão. Você acha que você vai atrair clientes que realmente são clientes potenciais? Não, porque o cara vai olhar assim e vai dizer, poxa, você vai atrair quem? Aquele cliente que quer pagar barato. Você vai atrair aqueles clientes complicados, aquele cliente que quer pagar barato. Ou aquele cliente que ele vai procurar um lugar diferenciado, que ele está disposto a pagar mais pelo seu aparelho, infelizmente vai para uma outra assistência. E é isso que acontece muitas vezes, que tem gente que diz, tá muito ruim aqui. Tá. Cara, para pensar numa coisa. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Já dizia o ditado. E o que acontece? Muita gente acaba, né, chorando e outros lucrando muito. Quantas assistências aí estão cada vez mais crescendo e montando outras afiliais e tudo mais, né? Tem, por exemplo, assistências técnicas hoje que estão recebendo seus clientes em lajes corporativas, prédios, né, executivo. Eu conheço pessoas, né? Inclusive aqui no meu estado, tem alguns que, o prédio top de linha. E os caras montaram uma sala lá, né, com assistência técnica, apenas recebendo pessoas de alto padrão. Então, aonde é que você quer chegar? Aonde você vai, né? Muitas vezes a gente acaba sendo hipócrita até. Não, eu sou assim mesmo, eu sou do povão e tal. Claro, se você pensa assim, infelizmente, você não pode reclamar se você não estiver ganhando aquilo que você quer. Entendeu? Então você tem que almejar melhorar. Poxa, tem ali um ponto que vale, que o cara está cobrando ali R$800 ou R$1.000. E tem outro aqui que é 300. O cara, meu irmão, eu vou pegar esse 300 aqui. Cara, será que se tu for para aquele de 800 ou de 1.000 ou de R$2.000, será que tu não vai ter um bom lucro lá? Mas eu não tenho dinheiro para começar. Cara, a gente tem que buscar soluções. Entendam que às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem que buscar recursos. O que fez Steve Jobs? Você acha que Steve Jobs tinha dinheiro? A única coisa que ele tinha era a ideia. Ele foi buscar dinheiro e pessoas que acreditavam na ideia dele. Por que você, né, não para um pouco para pensar e diz, poxa, eu não tenho dinheiro, né, então vamos buscar dinheiro em algum lugar, né, sei lá, seja por um empréstimo, algum amigo, alguma coisa, alguém que acredite em você, para você conseguir, né, montar uma assistência técnica com uma cara melhorada, né, padronizada, que aí você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Vai ter aperto? Vai ter dor de cabeça? Vai ter alguns prejuízos? Acontecem sempre vai acontecer na nossa área. É normal que aconteça prejuízo? Sim, mas até um certo ponto. Eu vejo pessoas dizendo, mas é normal, nossa área tem prejuízo mesmo. Tem, mas até que ponto é normal? A gente tem que parar um pouco para refletir sobre isso. Então você que é iniciante, eu sei que muitas vezes falta recurso, às vezes você tem medo de investir em alguma coisa, às vezes você até tem um cartão de crédito com limite, mas você fica, como é que eu vou pagar esse cartão de crédito se eu for, né, investir, fazendo isso, fazendo aquilo? E aí o que acontece? Por conta de medo, na verdade, você fica travado e não consegue ir além dos seus objetivos, né? Tem momentos que a gente tem que arriscar. E eu deixo, pessoal, aqui para vocês o seguinte, né? Eu não estou incentivando ninguém a fazer loucuras. Eu digo o que eu fiz, né? Eu realmente fui um maluco. Eu deixei um trabalho onde eu tinha, né, plano de saúde, minha carteira era assinada, né? Eu ganhava um bom salário até para sair com uma mão na frente e outra atrás, porque eu pedi para sair, para montar o meu próprio negócio. E hoje, graças a Deus, eu ganho muito mais do que eu ganhava na empresa. Se eu não saísse por medo, eu não estaria onde eu cheguei hoje na área de manutenção de celular. Então, você tem que parar, você tem que escrever a sua própria história, analisar os seus problemas, colocar tudo na caneta e tentar resolver, né, e chegar a um senso crítico que você consiga resolver, né, desenvolver alguma coisa, alguma estratégia para você conseguir evoluir. Mas existem muitas possibilidades. E como eu estou falando aqui para você, o que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência de vida como pessoa e como profissional,
que eu posso estar passando essas experiências para vocês, né, baseado aí em tudo que eu vivi, né? Então, se você tem medo de investir, tem medo de dar um passo à frente, porque que acha que todo mundo quer te enganar, ou que, sei lá, você tem que cobrar barato porque tá todo mundo ganhando pouco e que tem que ter pena de todo mundo, aí você vai pagar o seu preço. Diferente de outras pessoas que têm uma mentalidade diferente, que se organiza, que busca fazer um marketing pessoal diferente, que trabalha com qualidade, né, que busca aí trazer uma inovação para o seu cliente, trazendo novidades, né, investindo em diversas coisas. Aí sim, você vai se tornar um grande profissional dessa área e não vai ter mais o que está chorando e reclamando, beleza? Então é isso. Pessoal, eu finalizo esse vídeo por aqui, mas se você quer fazer um treinamento com a gente, aprender realmente a reparar a placa e deixar, pelo amor de Deus, de perder dinheiro aí na bancada, como eu perdi no início, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no comentário fixado aqui e adquira o nosso treinamento online. O treinamento, pessoal, está no valor de R$ 299, ou seja, um valor acessível aí para todo mundo, né? E se você quer fazer um treinamento presencial com a gente, eu vou deixar também o contato aqui para que você possa vir no dia 20 de novembro, né, aqui na Escola LK Cursos, em Pernambuco, fazer um treinamento completo aí com a gente, né, de reparos em placas ao nível intermediário avançado, mas também com muito conteúdo básico, treinamento com uma qualidade surreal, né, onde você vai realmente aprender de verdade, inclusive, né, você vai trazer os seus aparelhos aí que está com um defeito para você tentar resolver em sala de aula, né? Eu vou estar ali auxiliando você e você vai fazer os seus próprios aparelhos ali e resolver os aparelhos em sala de aula. Então, ó, fica a dica aí para vocês, né? Vocês têm um mar de oportunidade aí à frente. Hoje tem internet com bastante conteúdo para vocês aprenderem. Tem o Google, né? Tem diversos grupos aí que vocês podem participar também para aprender, caso você não tenha condições de investir em um treinamento, né, que vai te trazer aí o caminho das pedras. Porém, você tem outras coisas que você pode tá aprendendo em outros locais também, que vai te ajudar bastante, beleza? Então é isso. Um abraço, Deus abençoe. Te vejo aí no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!